segunda-feira para todos vocês. As notícias de hoje não são tão boas, um final de semana muito difícil para nós que somos palmeirenses, praticamente um adeus aí na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E agora, de uma forma muito direta e objetiva, a gente já vai passar aí por tudo que a mídia está falando a respeito do Verdão. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, deixa seu joinha, não perde tempo. Você sabe que todas as informações a respeito do mundo Palmeiras você fica sabendo aqui. Então, já se inscreve aí, dá aquele joinha, aquela força para nós, família, não perde tempo. E bora pro vídeo de hoje. Valeu! Parque nesta temporada. Mais de 40 mil torcedores foram embalar o Verdão antes da final da Libertadores e na briga pelo título brasileiro. Mas os visitantes queriam jogo, sonhando com uma vaga na competição continental. Vitor Roque respondeu em um contra-ataque, ligou o motor e animou a torcida. Flaco Lopes também tentou, mas Fábio defendeu. Freitas arriscou direto, Carlos Miguel segurou. Flu não parava de assustar. Canóbio não abriu o placar por pouco. Depois, do lado alviverde, foi a vez de Vitor Roque tirar tinta. Flaco Lopes decidiu ir para frente sozinho e deu nisso. Uma coisa é aquilo que eu lhe peço, outra coisa é o que ele anda a fazer. Portanto, isso é uma coisa que eu vou ter a falar com ele pessoalmente, porque acho que esqueceu de fazer o que estava a fazer. Em vez de andar a correr para a frente, anda a correr para trás. Porque ele é centroavante, ele não é meio armador. Veiga tirou os suspiros do torcedor. Mas o reencontro de Abel Ferreira com Luiz Beldia terminou sem gols. É difícil jugarle así a uno de los dos mejores equipos del torneo, ¿no? Con un entrenador espectacular como Abel. Así que hicimos un buen partido con la sensación de que podríamos haber convertido algún gol, ¿no? Nem eu vou deixar que ninguém, aconteça o que acontecer até o fim, diga que esta foi uma época que não foi positiva. Quando ninguém acreditava, o único que acreditou na noite mágica fui eu. E a última noite do Palmeiras em casa em 2025 termina com um resultado amargo. Quarto jogo seguido sem vencer e um empate que complica o Verdão na briga pelo título brasileiro. Com a vitória do Flamengo sobre o Bragantino no Maracanã, a diferença do alviverde para o líder sobe para 4 pontos. Matematicamente ainda tem probabilidades, mas é uma sequência de jogos tem pouco tempo para recuperar. Focar na competição continental e jogar a toalha no Brasileirão? Eu acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Desabafo sobre o campeonato e mistério sobre a permanência do treinador. É o seu último jogo também no Allianz Parque ou pro ano que vem dá para te esperar nessa cadeira? Na altura certa saberás o que é o destino. Tirou todo o foco, puxou tudo para ele, o discurso dele. Ninguém falou do jogo, ninguém falou das oportunidades perdidas, do Flaco Lopes, que tá num jejunzinho aí. Só se fala no Abel e na coletiva do Abel. Ai, o Abel jogou a toalha. Ai, o Abel deixou tudo no ar. O Abel não confirma nada. Abel, você é muito inteligente. E as pessoas, ai, vocês viram a coletiva do Abel? O Abel na coletiva. E quando eu mudo o foco aqui, você briga comigo. Aí eu mudo o foco aqui, você briga comigo. Eu não entendo mais nada. Com você, aprendeu com dizia você. O foco, o Ronaldo metia fumaça e dizia. Ele fez a mesma coisa. E você tá valorizando. Que bom que você admite que você faz isso também. Não, eu falei isso. É bom que você se entrega também. Mas vamos falar um pouquinho do jogo, porque mais um empate, Edu, que deixou o Palmeiras numa situação ruim, viu o Flamengo ganhar, abrir 4 pontos e agora tá acabando o campeonato. Acabando, e a gente vê um momento do Palmeiras de queda de produção de alguns atletas muito grande, principalmente atletas que estavam fazendo a diferença, né? O próprio Flaco Lopes, o Vitor Roque, entre outros aí, e é um momento onde que a gente precisa muito desses jogadores. O Palmeiras necessita muito. Agora, o Flaco Lopes, vaidade acaba atrapalhando, meu irmão. Toca a bola.
Tá ali na frente do gol, toca a bola para quem tá melhor posicionado. Ali é o Palmeiras, não é o Flaco Lopes, não é o Vitor Roque, não é o Veiga, não é ninguém. Ali é o Palmeiras. O Palmeiras tem que ser maior que todo mundo. Então, acho que, de repente, esse puxão de orelha que o Abel possa dar, não só no Flaco Lopes, mas em alguns outros atletas, para que essa semana seja a semana mais importante do clube. Porque é uma final de campeonato, é claro que tem o Grêmio. Eu, para mim, colocaria um time alternativo nesse jogo diante do Grêmio, terça-feira. Ele gosta de... Esse time do Palmeiras não precisa mais entrosamento. Precisa! Tá desentrosado. Não tá saindo gol, não tá dando certo. Tem que entrosar e é em Porto Alegre. É lá na Arena do Grêmio. Abel! O foco realmente é sábado. O sábado pode livrar aí a temporada, ser campeão, ser tetracampeão da Libertadores. Então acho que tem que pensar quem isso. joga na terça, joga no sábado, joga Mas até a questão, meia hora. Renata, é a sequência. Depois vai no avião da mamãe, todo mundo bem acomodado. Leva umas massagistas. E o Campeonato Brasileiro é isso aí. Agora é a espera de um milagre, realmente. Porque o Flamengo abre 4 pontos, faltando 3 rodadas, 9 pontos para se disputar. É muito difícil, realmente. Agora, é que o que mais preocupa realmente, na minha opinião, é a queda de produção da equipe do Palmeiras. Cicinho, é o seguinte, o Flamengo tá no radar do Brasileiro e da Libertadores. Se por um acaso você larga o Brasileiro, mesmo tendo chances ainda, e só pensa na Libertadores, é o mesmo adversário, é uma rivalidade à parte que se formou nos últimos anos. Como é que você vê essa disputa particular Palmeiras-Flamengo? Eu vejo o momento do Flamengo melhor, muito mais confiante, mas assim, quando você vê a postura do Abel na coletiva, parece assim que ele tá armando alguma presepada pro Flamengo, porque ele tá deixando os caras do Palmeiras muito tranquilo, a cobrança dele tá sendo branda, e esse não é o Abel na qual nós estamos acostumados. Então você vê também um Palmeiras durante os jogos meio que sem repertório. E, assim, algo ele tá armando para esse jogo, ele deve estar colocando a concentração, a energia dele toda nesse jogo, por isso que eu acho que ele meio que jogou a toalha. Então o Flamengo tem que ficar muito esperto para essa armadilha que o Abel tá criando aí, porque pode ver um Palmeiras totalmente diferente na Libertadores. Bom, família, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí. Na verdade, eu quero focar aqui de uma forma muito objetiva nessa parte de comentários a respeito de Abel Ferreira. Porque fica aí na dúvida, né, como vocês estão vendo aí pela mídia e tudo mais, sendo divulgado inúmeras notícias e informações a respeito da possibilidade da continuação, renovação e tudo mais do Abel Ferreira com o Palmeiras ou não, e o quanto isso pode ser impactado a depender dos resultados, né, tanto de amanhã, no confronto do Palmeiras aí, que pode nos levar de volta à briga pelo título, quanto também no próximo sábado diante do Flamengo. Vocês sabem que essa é uma semana decisiva para nós, semana de Libertadores. O Palmeiras pode se consagrar tetracampeão. Por isso que eu não tô assim tão baixo astral e tudo mais, porque, meus amigos, essa semana é uma semana decisiva. Eu confesso que eu tô confiante pro confronto diante do Flamengo, embora a situação não seja tão favorável, a gente vem aí em crise, a pior sequência do ano, né, esses últimos 4 jogos do Palmeiras, aí, jogos que a gente poderia ter encaminhado aí o título do Campeonato Brasileiro, vencendo jogos como contra o Mirassol, como contra o Santos, como contra o Vitória. Então, assim, eu nem estou falando especificamente do empate diante do Fluminense, eu estou falando desses 3 outros jogos onde o Palmeiras é infinitamente superior aos times, inclusive o Mirassol, que tem feito uma campanha espetacular no Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que tecnicamente o Palmeiras é muito mais time, é muito superior e tinha a obrigação de vencer, né? Então não conseguimos o resultado nessas últimas partidas, é a pior sequência do Palmeiras no ano. E aí fica aquela pergunta: Abel Ferreira, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Vocês acham que o Abel Ferreira deve continuar no Palmeiras, independente do título do próximo sábado? Vocês acham que ele deve ficar no Palmeiras, ou chegou o momento de dizer tchau para o Abel Ferreira e ir atrás de um novo técnico? Talvez Thiago Mota, talvez Arthur Jorge, não sei. Talvez, assim, ao meu ver, Arthur Jorge seria uma excelente opção em caso de saída de Abel Ferreira, seria ali a minha preferência. Agora, falando um pouquinho a respeito do senhor Abel Ferreira, vocês que acompanham aqui o canal ou os outros canais que nós já tivemos aqui há mais tempo, vocês sabem que eu sempre tento ser muito justo a respeito dos comentários, até mesmo porque Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras, né? Então, nos momentos onde merece crítica, nós criticamos; nos momentos onde merece elogio, nós elogiamos, nós somos justos nesse sentido. Abel Ferreira será para sempre lembrado, independente do momento em que ele sai do Palmeiras, ele sempre será lembrado pelas 2 Libertadores, pelo trabalho espetacular que fez durante alguns anos. Agora, fato é que
de um tempo para cá, Abel Ferreira vem passando por, sei lá, um momento um tanto quanto complicado, principalmente em meio às suas entrevistas, a gente não entende muito bem, né? Sempre com comentários tentando ensinar o torcedor a ser torcedor, sempre criticando os jogadores de forma muito aberta, assim como já fez com o Flaco Lopes e fez novamente com o Flaco Lopes no último final de semana. Não sei o que está acontecendo internamente dentro do Palmeiras, mas eu entendo que é algo muito preocupante, né? O tipo de postura que nós temos visto do nosso treinador ultimamente. Inclusive citou que ele foi o único que acreditou na remontada do Palmeiras diante da LDU. Mas olha aqui, senhor Abel Ferreira, né, falou que os torcedores do Palmeiras não acreditavam em nada nesse ano e que nada vai fazer com que ele veja o ano como um ano negativo. Agora, se o Palmeiras não conquistar nenhum título nesse ano, de fato é um ano extremamente negativo. Um ano onde a gente perde a final do Campeonato Paulista para o nosso maior rival, onde nós somos eliminados da Copa do Brasil para o nosso maior rival, e o senhor leva isso como algo tranquilo, como algo natural, quando na verdade todo mundo sabe, todo mundo que tem um sangue verde, que é palmeirense de verdade, entende a representatividade de um jogo entre Palmeiras e Corinthians, mesmo que esteja valendo Coca-Cola, né? Mas mesmo assim você achou a reação da torcida superestimada e tudo mais. Mediante a isso, o Palmeiras encontrou bons jogos, né, após momentos difíceis da temporada e veio aí apresentando talvez o melhor futebol durante 2 meses, principalmente com a ascensão de Flaco Lopes e Vitor Roque. Porém, todavia, entretanto, né, a gente tem visto nos últimos jogos basicamente a mesma escalação, porém com o seu dedo, Abel Ferreira, porém com decisões diferentes, né? Então coloca o Piquerez para atacar, ou o Jefté quando o Jefté joga, e coloca o Felipe Anderson para marcar lateral lá atrás, né? Então a gente vê algumas modificações, ainda que os 11 iniciais sejam muito parecidos, com algumas mudanças pontuais, às vezes o Alan, às vezes Maurício, às vezes Veiga, embora a base do time seja a mesma, a gente vê um estilo de jogo diferente. A gente vê o dedo do treinador com relação à parte tática não funcionando da maneira que estava funcionando antes, e o que me traz muito questionamento, porque antes estava tudo certo, por que mudar? Né? Por que mexer no time que está ganhando? Então isso gera muita dúvida, isso gera muito conflito, mas enfim, acho que acima de tudo, por todos os comentários, o desgaste com a torcida do Palmeiras, o desgaste talvez com o elenco, acerca dos comentários que têm sido realizados ultimamente, minha opinião, e não quero que isso se torne uma briga, eu quero ouvir a opinião de vocês, mas é sempre dentro daquele negócio, né? Nós ouvimos a opinião de cada um, aprendendo a respeitar, né? Não criticando, não xingando e tudo mais, mas ao meu ver, deu a cota do Abel Ferreira. Para mim, ele pode se despedir no próximo final de semana com uma vitória diante do Flamengo, será perfeito, ele sai como ídolo, será para sempre lembrado. Um cara que, cara, querendo ou não, já tá, a imagem dele já está atrelada ao Palmeiras, e naturalmente é impossível falar para vocês, pô, se ele anunciar a saída, você vai ficar feliz. Cara, eu acho que eu vou ficar triste por ver que o Abel Ferreira não está mais no Palmeiras, aquela imagem que a gente tem do Abel Ferreira torcedor palmeirense. Mas ao mesmo tempo eu entendo a necessidade, né? Eu acho que o melhor para o Palmeiras para os próximos anos é que isso aconteça. Eu posso estar enganado, mas essa é a minha humilde opinião, meus amigos. Então basicamente é isso. Amanhã a gente tem um jogo importantíssimo, a gente vai vir com mais vídeos aqui falando sobre o jogo de amanhã e tudo mais. Hoje eu quis reservar um tempinho para a gente falar aí a respeito da possibilidade da continuação do Abel Ferreira no Palmeiras ou não, dessa renovação de contrato, onde ele ganharia cerca de 5 milhões de reais por mês, meus amigos. São 5 milhões de reais no mês para um futebol medíocre, para um futebol sem estilo de jogo. O Palmeiras nos últimos 3 jogos cruzou 96 bolas na área, o time brasileiro que mais cruza a bola na área. E quando o Rogério Ceni veio com verdades há um tempo atrás, falando que o Palmeiras era um time de ligação direta, nós achamos ruim, eu achei ruim. Então assim, hoje a gente olha o futebol praticado do Palmeiras, é um time patético, é um time limitado, e a gente espera que muita coisa mude em uma semana, porque sábado a gente tem o jogo mais importante, não do ano, mas talvez desse século. O jogo diante do Flamengo é o jogo mais importante, talvez, da história do Palmeiras até aqui. Então, esperamos que as coisas mudem, que o Palmeiras entre em campo com muita raça, força e dedicação, porque a gente sabe que podemos sair campeão. Jogando essa bolinha que a gente jogou ultimamente, não, mas temos chances aí de sair com esse título. Forte abraço para vocês, meus amigos. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui agora, deixa seu joinha. Excelente semana para nós e vamos para cima, meus amigos. Sabadão tem Libertadores, a ansiedade está lá em cima. Valeu!